tarde a todos. Nós estamos iniciando agora a última palestra desse ciclo, O Corpo, Liberdades e Riscos. Temos a honra hoje de receber aqui, a honra e o prazer de receber aqui o ministro Luiz Roberto Barroso. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, esta é uma tarde muito especial. O ministro Barroso, como é do conhecimento de todos, é uma pessoa que tem se destacado, sobretudo no Supremo, por uma ação importante no que concerne às liberdades. Nosso seminário trata de liberdades e riscos, e nós achamos que ninguém melhor do que ele poderia fechar essa série de palestras que foram feitas aqui, em que nós tentamos estabelecer justamente o necessário balanço entre a ampliação das liberdades, a conquista do direito, a conquista de direitos, enfim, esse universo que é polêmico, que é sabidamente polêmico, em que nós estivemos envolvidos nesse último mês. O ministro Barroso está aqui conosco num momento difícil aqui da cidade do Rio de Janeiro, que, evidentemente, trouxe problemas para aqueles que estavam se deslocando, e eu não vou atrasar mais o começo dessa palestra. Ministro Barroso, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É realmente um prazer imenso acolhê-lo na Academia Brasileira de Letras, e eu vou lhe passar a palavra imediatamente, porque tenho certeza que o público só está esperando por isso. Com a palavra, o ministro Barroso. Muito grato, acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, meus caros amigos, alguns amigos pessoais mesmos, Merval, Roberto Venâncio, pessoas a quem quero bem. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema que eu mesmo propus, a liberdade de ser, morte, vida e escolhas existenciais. E tenho muito prazer e muita honra, sobretudo, de falar para pessoas que eu estou acostumado a ler e ouvir. E, portanto, eu espero estar à altura deste prazer e proveito intelectual que a academia me proporciona. Provavelmente os senhores não me conhecem, quer dizer, eu sou de um outro mundo, menos lúdico e menos colorido, talvez, do que o das letras, que é o mundo do direito. De modo que eu imaginei gastar 2, 3 minutos dessa conversa me apresentando. Apesar do risco que existe nas autoavaliações. Há uma frase feliz do Ortega y Gasset, que eu gosto de citar, a doutora Rosisca, em que ele diz: entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. Portanto, a gente na vida tem que ter cuidado com o que acha de si mesmo. Mas, numa apresentação sumária, daqui também há visto ao longe meu querido amigo Joaquim Falcão e Viviane Falcão, eu me considero um sujeito republicano, liberal e progressista. Republicano no sentido de que eu acredito na igualdade essencial das pessoas e acredito na decência política como a forma pela qual as pessoas devem ser governadas. Eu, sobretudo nos últimos tempos, me considero liberal porque acredito na livre iniciativa como a melhor forma de geração de riquezas e acho que o Estado, quando intervém na economia diretamente, tende a ser ineficiente, quando não a fomentar a corrupção. E me considero progressista porque acho que o grande papel do Estado é o de redistribuir as riquezas que são geradas pela livre iniciativa. E acho que a melhor forma de se distribuírem riquezas é com educação pública e de qualidade, desde a pré-escola, pelo menos até o ensino médio. Acho que
esse é o grande papel do Estado, assegurar igualdade de oportunidades para as pessoas no início da vida. E, portanto, e penso que muitas pessoas aqui talvez compartilhem essas ideias e esse perfil, não é muito fácil ser republicano, liberal e progressista no Brasil. O país não é muito republicano. É um país de relações patrimonialistas, é um país ainda marcado pelo compadrio, em que muitas vezes as relações de amizade estão acima do dever. Certamente não é liberal. O próprio modelo de capitalismo no Brasil não tem risco nem concorrência. Ele é feito com financiamento público e reserva de mercado. E progressista também nem sempre é o país. O país é frequentemente apropriado privadamente pelas corporações e, muitas vezes, até a esquerda tem uma postura excessivamente conservadora que dificulta o avanço da história. Portanto, feita essa apresentação, eu acho que as pessoas têm direito, quando participam de uma conversa ou de um debate, de saberem onde está o seu interlocutor. E, portanto, estas são as minhas ideias centrais em um bom parágrafo. Eu estou no Supremo Tribunal Federal há 3 anos, desde 28 de junho de 2016, um pouco mais de 3 anos, embora por vezes me pareça uma eternidade. Eu devo confessar, os dias são longos e as noites são curtas. Eu gosto de brincar, a doutora Rosisca, que eu durmo tarde, acordo cedo e às vezes durmo mal. Deito tarde, acordo cedo e durmo mal. Mas a verdade é que eu também tenho um privilégio e um prazer para quem pensa a vida como eu penso, que é a possibilidade de servir ao país. E de servir ao país sem nenhum outro interesse ou motivação que não seja fazer bem feito o papel que me tocou. E, portanto, mesmo nos momentos mais difíceis, isso é uma libertação profunda. A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é cumprir bem o próprio papel. E, portanto, eu procuro cumprir o meu da melhor maneira que posso. Mas o Supremo vive um momento complexo, como vive o país. E, portanto, fazer as coisas como eu acho que elas devem ser feitas e com o grau de exposição que a gente tem dias difíceis, tem dias ruins e tem dias piores. Mas, mesmo assim, é preciso seguir o caminho. Mas eu gostaria de pontuar algumas dessas dificuldades e vicissitudes que caracterizam um pouco um país no qual o iluminismo ainda não chegou plenamente. Nós nos atrasamos um pouco na história e eu acho que o nosso papel, o meu e o dos senhores, o papel de quem vive do pensamento, o papel de quem vive no mundo das ideias é esse mesmo, é empurrar a história. Mas vejam a vida difícil que nós levamos. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que era possível executar as decisões condenatórias depois do 2º grau, porque esta era a única forma de acabar com a impunidade do colarinho branco, os advogados ficaram, devo dizer, nós desagradamos os advogados. Depois, quando nós sinalizamos o corte dos penduricalhos da remuneração dos juízes, porque não é republicano, o juiz deve ganhar bem, mas transparentemente, nós desagradamos os juízes. Depois, quando nós determinamos o corte de ponto imediato na greve dos servidores públicos, porque os serviços públicos atendem as pessoas mais pobres e as greves prolongadas penalizam quem verdadeiramente precisa dos serviços públicos, nós desagradamos os sindicalistas. Quando nós consideramos que a vaquejada envolvia crueldade contra os animais e, portanto, empurrando uma nova percepção da ética animal, nós desagradamos os nossos conterrâneos nordestinos. Pois quando nós, no caso eu mesmo, não sustamos a tramitação da PEC 241, que limita os gastos, porque, infelizmente, gastar mais do que se arrecada penaliza, no final da linha, os pobres novamente, nós desagradamos as pessoas socialmente engajadas. E quando agora, mais recentemente, decidimos pela descriminalização do aborto, nós desagradamos as pessoas religiosas e ou
conservadoras. Portanto, é uma vida difícil, porque a gente passa todo o tempo desagradando alguém. É preciso ter algum grau de autoestima e um bom terapeuta para trafegar pela vida sem um horroroso sentimento de rejeição. Mas a verdade é que nenhuma mudança profunda, ela começa com unanimidade, menos ainda começa com maioria. E, portanto, a gente tem que fazer o que deve fazer. Mas eu me consolo um pouco, doutora Rosística, lembrando da minha própria trajetória. Quando eu entrei na faculdade em 1976, eu me alinhei ao movimento estudantil contrário ao regime militar. Em 1977, para quem é dessa época, começou a campanha pela anistia ampla, geral e restrita. Em 1978, começou a campanha pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Pois bem, o regime militar termina em 1985. 9 anos se passaram. A anistia veio logo depois. A campanha começou em 77 e a anistia veio em 79. E a Constituinte, a campanha começou em 78 e 10 anos depois veio a Constituinte. Portanto, eu aprendi que às vezes a história anda rapidamente e às vezes a história anda devagar. Não é possível prever quando ela vai andar devagar ou quando ela vai andar rapidamente. Mas não importa. O nosso papel é um papel civilizatório, é um papel iluminista. O nosso papel é o de empurrar a história no curso que ela deve seguir. E, portanto, feita essa introdução, eu volto para, especificamente, o nosso tema. Nesse momento brasileiro em que tudo parece fora do lugar. Eu pensei que não fosse mais viver dias tão atribulados como os que nós estamos vivendo. E, pior do que tudo, uma sensação pavorosa de que há espaços na vida brasileira em que o mal venceu, que é uma sensação muito ruim e que a gente precisa enfrentar e superar. E eu vou tratar dos 3 temas que escolhi para conversarmos nesta tarde, dentro do meu ponto de observação, e fazendo aqui, acadêmica, uma brevíssima homenagem a Ferreira Goulart, eminente poeta, colega dos senhores, recentemente falecido, de quem eu particularmente gostava e tive a chance de lê-lo. Eu gosto muito de poesia. O Ferreira Goulart tinha uma característica de que ele teve muitas fases na vida. Assim, ele foi pessoas diferentes, com visões diferentes do mundo. E como eu conheço pessoas que apreciam desigualmente as diferentes fases da vida intelectual e política dele, eu escolhi um pequeno verso dele que eu guardei de memória, embora a memória já me traia nessa altura da vida, mas que é neutro, porque é uma belíssima passagem romântica dele, de um verso que se chama, penso que Canção para Não Morrer, em que ele falava: quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. E se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, mais viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Olha que verso lindo, que coisa maravilhosa. Eu juro que eu não decorei no caminho, não. Nem tive chance. Mas acho que é uma homenagem merecida. Mas a passagem dele que eu gostaria de aplicar aqui, quando começo a tratar dos 3 temas que elegi, é uma outra que está a introduzir-se, em que ele diz assim: uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Portanto, assim iremos nós tratar desses 3 temas que envolvem o corpo, risco e liberdades, como propôs a acadêmica Rosística Darcy de Oliveira. Eu começo pelo tema da semana, um tema polêmico e talvez o tema mais divisivo
na maior parte dos países democráticos do mundo, que é a questão da interrupção da gestação, e que, evidentemente, envolve o corpo, riscos e liberdade. O Supremo produziu uma decisão na semana passada, exatamente uma semana de hoje, com a minha participação, em que, embora numa turma e embora uma decisão não vinculante, a maioria da primeira turma, que eu mesmo presido, entendeu que a criminalização da interrupção da gestação no primeiro trimestre de gravidez é incompatível com a Constituição. Portanto, eu gostaria de começar discutindo um pouco esse tema delicado e que toca fundo no coração e nas convicções das pessoas. E gostaria de começar estabelecendo 3 premissas que considero muito importantes. A primeira delas é que o aborto, a interrupção de uma gestação, é uma prática que o Estado e a sociedade devem procurar evitar. Esta é a primeira premissa relevante. O papel do Estado e da sociedade é o de atuar no sentido de impedir que o aborto ocorra. Portanto, dando educação sexual, distribuindo contraceptivos e dando amparo à mulher que deseje ter o filho e se encontre em condições adversas. Portanto, a primeira premissa é: nem eu, nem o Supremo achamos que o aborto é uma coisa boa, desejável, que deva ser incentivada em qualquer medida, antes, muito pelo contrário. O que nós estamos todos discutindo é a melhor forma de evitar que ele ocorra. A segunda observação que eu gostaria de fazer, que considero importante, é que ocorrem no Brasil, e, portanto, a gente precisa lidar com os fatos e com a realidade. Ocorrem no Brasil, anualmente, e a estatística é do ano de 2015, apurada por uma instituição de bioética séria de Brasília e a UNB, e divulgada recentemente num programa de televisão, ocorrem no Brasil 500 mil casos de aborto por ano. Essa é a estatística de 2015. Portanto, independentemente do que cada um queira para si, ou do que cada um pense filosófica ou religiosamente, este é um fato da vida. 500 mil mulheres realizam abortos no Brasil. Estatística oficial. Dessas 500 mil mulheres, estatística igualmente oficial do SUS, 181 mil mulheres foram atendidas por complicações relevantes decorrentes desse procedimento, com também estatística do SUS, 56 mortes. Portanto, existe uma realidade que precisa ser enfrentada. Como tem muitos poetas aqui, é uma passagem do Brecht, em que ele fala, eu gosto de usá-la, pessoas que não creem nos fatos, creem em si próprias. Diante da realidade, são os fatos que devem nelas acreditar. Escreveu Brecht num poema chamado Os Reflexivos. Portanto, diante dessa realidade, como é que nós devemos nos comportar? E aí vem a terceira e última premissa do raciocínio que desenvolvi e procuro compartilhar com os senhores, um pouco por achar que o meu papel hoje como um agente público é procurar demonstrar, da melhor maneira que eu seja capaz, as razões que me motivam a fazer qualquer coisa em nome do Estado brasileiro. A terceira observação é que as estatísticas da Organização Mundial de Saúde confirmam e comprovam que a criminalização não reduz o número de abortos. O que ela faz é reduzir o número de abortos seguros e feitos de maneira adequada. Portanto, a criminalização é uma política incapaz de produzir o resultado a que se destina, que é impedir uma determinada prática. Evidentemente, o fato de que a lei não é capaz de impedir uma determinada prática não é suficiente para legitimá-la, porque a lei também proíbe o homicídio, a lei também proíbe o estupro, e
esses fatos ocorrem. Mas o grande problema aqui é que, em relação ao aborto, o Estado pune pouco. São raríssimos os casos de processo criminal contra as mulheres. O que resulta verdadeiramente da criminalização é que não é possível realizar o procedimento no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público de Saúde. E, consequentemente, o que se produz é, eu vou falar isso em um minuto mais à frente, uma desequiparação odiosa entre as pessoas que têm informação e têm acesso a mecanismos adequados e as pessoas que não têm. Portanto, o aborto deve ser raro, mas seguro. E a criminalização não é capaz de evitar isso. Portanto, como não há punição efetiva à mulher pelo crime, o que acaba havendo é uma espécie de repressão simbólica. Você considera que aquilo é grave e moralmente condenável. Mas eu considero que esta é a imposição de uma visão do problema por um dos lados. Quando o ideal no mundo, aquele mundo liberal a que me referia, é que o Estado seja neutro em relação a determinadas escolhas existenciais das pessoas. E, portanto, a melhor fórmula de lidar com esse problema é permitir que quem ache que é uma coisa negativa não faça e pregue contra, porque tem todo o direito de defender o seu ponto de vista. Agora, criminalizar a posição de quem pensa diferentemente é uma forma intolerante e autoritária, respeitadas as posições de quem pensa diferente, de viver a vida. Portanto, essas são as premissas fáticas relevantes do meu raciocínio nesta matéria. O aborto deve ser evitado para que ele seja raro e seguro. O aborto é uma realidade, 500 mil mulheres fazem aborto, a criminalização não é capaz de reduzir a sua prática. Além do que, e eu considero este também um ponto muito importante, ele viola direitos fundamentais da mulher. E aqui nós vamos falar brevemente, sem juridiquês, eu prometo, de como deve se relacionar os direitos fundamentais da mulher com, para quem acredita que haja vida desde o momento da concepção, a potencialidade de vida do feto. Portanto, é preciso levar a sério todos os argumentos que existem. Eu começo pelos direitos fundamentais das mulheres. Como esse aqui não é um ambiente de juristas, aliás, uma das minhas principais motivações para estar aqui, direito fundamental significa um conjunto de liberdades, de situações jurídicas que as pessoas titularizam, que constituem uma reserva mínima de justiça a que cada pessoa tem direito nessa vida. E a característica de um direito fundamental é que ele não está subordinado ao legislador. Ele não depende dos outros, ele decorre diretamente da Constituição. Para quem professa a crença no direito natural, ele decorre diretamente do direito natural, mas pelo menos decorre diretamente da Constituição e independe de ação do legislador. E, em havendo omissão do legislador, você pode exercer o seu direito fundamental, e se o legislador atuar contra um direito fundamental, a atuação dele, a lei que ele produza, será inválida, será ilegítima. Portanto, o meu papel agora é procurar demonstrar por que eu considero, e a maioria da primeira turma do Supremo considerou, que há violação dos direitos fundamentais da mulher nesse caso. A primeira violação é ao que nós chamamos a autonomia da mulher. As pessoas têm todas, numa sociedade democrática, direito à liberdade. Na Constituição brasileira, o direito à liberdade está no artigo 5º, inciso 2, uma leitura a contrário senso. O artigo 5º, inciso 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, a minha liberdade eu posso fazer tudo o que eu queira, salvo se a lei interditar.
Essa é a ideia de liberdade, tal como está na Constituição. Portanto, a liberdade pode ser limitada pela lei. E nós todos temos a nossa liberdade limitada pela lei em muitas áreas e em muitas dimensões. Porém, a liberdade tem um núcleo essencial, um espaço que não deve ser invadido pelo Estado. Esse espaço denomina-se de autonomia. A autonomia é o espaço da liberdade que o Estado não tem o direito de invadir. E é nesse núcleo onde está a autonomia que as pessoas tomam as decisões mais fundamentais da sua vida. É onde essas pessoas fazem as suas escolhas existenciais básicas e tomam as suas decisões morais sobre os rumos da sua vida. Com quem vai casar, que religião vai professar, que trabalho vai desempenhar, e ter ou não ter um filho, evidentemente se situa dentro dessa esfera de escolhas existenciais que uma mulher tem que ter o direito de escolher. Quer dizer, uma mulher não é um útero a serviço da sociedade que deve deixar uma gravidez crescer dentro do seu útero contra a sua vontade, porque isso seria a sua funcionalização, seria você violar a autonomia no sentido kantiano pleno, que é transformar esta mulher num meio para a realização de fins que não são os dela, se ela, por acaso, não estiver desejando ter aquele filho. Portanto, este é o primeiro argumento que eu gostaria de expor e esperar ser capaz de demonstrar o ponto. Esta é uma escolha existencial que o Estado não tem o direito de tirar da mulher. A segunda violação é que a Constituição assegura a todas as pessoas o respeito à sua integridade física e psíquica. Ora bem, uma gestação envolve a afetação tanto do corpo quanto do psiquismo de uma mulher. Evidentemente, a mulher que deseja ter o filho, aquilo é uma bênção. Mas a mulher que não deseja ter o filho, ela sofrerá todas as transformações físicas e psíquicas que uma gestação produz, o que para ela será não uma bênção, mas uma provação, um tormento. E, portanto, que direito tem o Estado de impor este tipo de interferência no corpo e na alma e no psiquismo de uma pessoa para defender um valor que é seu do Estado e não daquela mulher que eventualmente não deseja ter um filho. Portanto, ninguém deve ter um filho nessa vida por determinação do direito penal, por medo do delegado, do promotor ou do juiz de direito. O terceiro direito fundamental violado, são 5, e aí eu vou concluir, são o que no direito contemporâneo se chama os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Uma das grandes transformações da minha vida adulta é precisamente esta ascensão da mulher no mundo contemporâneo e o reconhecimento de que as mulheres têm os mesmos direitos que o homem tem em matéria de liberdade sexual e em matéria de prazer, de ter uma vida prazerosa. Essa é uma conquista relativamente recente e que eu acho que precisa ser defendida e preservada. E, evidentemente, ter liberdade sexual e reprodutiva significa ter o direito de escolher se quer ter ou não um filho. Ninguém tem liberdade reprodutiva se a sua gestação e o seu útero estiver a serviço da sociedade, estiver a serviço de uma imposição heterônoma de que ela deva fazer alguma coisa em termos da sua sexualidade ou do seu aparelho reprodutivo que ela efetivamente não desejasse. Portanto, a ascensão da mulher e esta possibilidade legítima de exercer direitos dessa natureza tem que assegurar a ela o direito de escolha. Penúltimo,
igualdade de gênero. Os homens não engravidam, graças a Deus. Mas o ministro Carlos Aires Brito, numa passagem feliz, num voto lá atrás, num caso que envolvia anencefalia, que eu mesmo era advogado, ele disse, e é verdade, que se os homens engravidassem, o aborto já teria sido descriminalizado há muito tempo. Imagina. Portanto, a igualdade de gênero, se só a mulher engravida, só haverá igualdade plena de gênero se a mulher tiver o direito de dizer, eu não quero engravidar. Porque se ela tiver que engravidar, ela estará também, de novo, em situação inferiorizada no vis-à-vis a condição masculina. E, por último, a questão do impacto desproporcional sobre as mulheres pobres. Daqueles 500 mil abortos que eu falei no início, boa parte é feito em segurança por quem tem condições e recursos para tomar um medicamento adequado. Hoje em dia, cerca de 50% dos abortos são por via medicamentosa, ou tem acesso às clínicas que conseguem fazer o procedimento de uma forma adequada e asseada. Mas as outras 180 mil mulheres que têm complicações, estas têm complicações porque elas não podem usar o Sistema Único de Saúde. Portanto, a criminalização é uma perversidade com essas mulheres pobres. E, portanto, respeitando a convicção religiosa de cada um, ou a convicção filosófica de cada um, as pessoas têm o direito de fazer as escolhas para as suas próprias vidas, mas impor esta provação às 180 mil mulheres que têm mutilações ou consequências desastrosas, eu penso que seja uma forma autoritária, como disse, de ver a vida. É claro que alguém dirá, eu acho que o feto também tem direito à proteção. E é verdade, o feto tem direito à proteção. A primeira proteção é, se a mãe quiser ter o filho, você tem que proteger o feto. Agora, se desde a concepção, desde que o espermatozoide fecunda o óvulo, se há vida ou não desde esse momento, é uma questão da convicção de cada um. Há quem entenda que há vida desde a concepção, essa é a posição oficial e tradicional, por exemplo, da Igreja Católica. Há quem entenda que antes da formação do sistema nervoso central e da aquisição de um mínimo de consciência não se deve falar em vida. Mesmo no catolicismo, o momento do início da vida variou historicamente. E há quem entenda que, enquanto não haja consciência e a possibilidade de efetivo sofrimento físico, não há dever de proteção do feto. As pessoas se movem pela vida de acordo com as suas próprias convicções. Nós propusemos no voto um critério que tem sido adotado mundo afora, que é admitir a interrupção da gestação até o 3º mês. Para ser franco, era o critério mais simples adotar o que os outros já vinham fazendo do que tentar demonstrar por que este era o momento ideal. Mas, para concluir esse tópico, eu faço a seguinte observação que considero importante. Nenhum país democrático e desenvolvido do mundo criminaliza o aborto. Nenhum. Nem Estados Unidos, nem França, nem Canadá, nem Reino Unido, nem os países mais católicos, Itália, Espanha, Portugal. Portanto, eles todos chegaram à conclusão, isso não é porque eles sejam a favor do aborto, é porque eles chegaram à conclusão, e com razão, que criminalizar não é a melhor forma de enfrentar esse problema. A principal crítica que se faz à decisão do Supremo é que esta era uma matéria que deveria ter sido decidida pelo Legislativo. Se alguém disser isso para os senhores, creiam em mim, é uma pessoa que é contra a descriminalização. Porque não há nenhuma possibilidade disso passar no Legislativo. O Código Penal é de 1940, existem muitos projetos de lei que recrudescem a criminalização e não atenuam, e pouquíssimos que procuram atenuá-la.
Mas aqui nós recaímos naquela situação que eu falei no início, é que se há um direito fundamental da mulher, ele não pode depender do poder legislativo. A grande característica de um direito fundamental é não depender do poder legislativo. Ele é desfrutado diretamente com base na Constituição. E direitos fundamentais das minorias só podem ser assegurados, ou só podem ser exagero, mas com frequência são assegurados, por Supremas Cortes e por tribunais constitucionais mesmo. E tem sido assim pelo mundo afora. Alguém dirá, mas as mulheres não são minorias. Não são, mas são minorias no sentido de ser um grupo historicamente vulnerável, um grupo historicamente tratado com subordinação. E, nesse sentido, as mulheres são minorias. Mas direitos de homossexuais, negros, índios, ou são protegidos por cortes constitucionais ou não são protegidos em parte alguma. Portanto, esse era o primeiro e talvez mais importante e mais difícil tema que eu gostaria de compartilhar, porque acho que ele está no coração da proposta deste ciclo, Corpo, Riscos e Liberdade. Evidentemente, tem uma circunstância de tempo, estou falando um tanto axiomaticamente, mas essa é a minha convicção, mas não sou uma dessas pessoas que trafegam pela vida com uma mochila de verdades e de certezas, e, portanto, sou uma pessoa que gosta e está preparado para o debate, e menos ainda me considero o centro do mundo. Ninguém é o centro do mundo, ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, e eu sou militante dessa crença, embora, doutora Rosisca, a gente, às vezes, na vida derrape. Dia desse, eu estava voltando de Florianópolis, de um evento em Florianópolis, e eu estava pegando a minha mala no avião, e veio uma jovem andando na minha direção. Eu tenho testemunha que a minha chefe de gabinete estava comigo, e ela tinha uma camiseta que dizia assim, meu coração é do Senhor. E por uma fração de segundo eu olhei aquilo e disse, mas que coisa simpática, eu nem conheço essa moça. Mas logo me dei conta que não era comigo. Mas, então, a gente na vida derrapa de vez em quando e acha que é o centro do universo. Não é, ninguém é. São bons momentos. São bons. A vida é feita de certas ilusões. O segundo tema, eu quero dizer que quem propôs o tema foi a acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira. Portanto, eu estou tratando dos temas associados à temática do ciclo. Lembrei do Carlos Aires de novo, meu amigo querido, ainda vou falar dele mais uma vez, mas ele me disse que quando votou na questão das uniões homoafetivas, que é o nosso próximo capítulo, tendo votado antes a favor da marcha da maconha, eu não estava no tribunal ainda, ele disse que leu um post em algum lugar que dizia assim, esses velhinhos, além de maconheiros, agora deram para bichices. Pois o nosso primeiro tema, portanto, era, no título que eu dei nas minhas próprias anotações, interrupção da gestação, mulheres não são um útero a serviço da sociedade. O nosso segundo tema, uniões homoafetivas, é o direito que as pessoas têm de colocar o seu afeto onde mora o seu desejo. Esse também foi um tema de grande complexidade em que era preciso superar preconceitos extremamente arraigados. Mas é mais fácil a questão das uniões homoafetivas do que a questão do aborto. Porque a questão do aborto, para quem acredita que exista vida desde a concepção, você não está exercendo a sua autonomia em relação apenas a um direito próprio, porque a sua decisão afeta um outro ser. É verdade que um outro ser cuja subsistência depende integralmente de você. E, portanto, por esta razão, a escolha tem que ser da mulher. No caso das uniões homoafetivas, é muito mais fácil, porque aí são escolhas feitas por pessoas maiores e capazes. Mesmo assim, eu me surpreendi, eu fui advogado nesse caso, perante o Supremo, a imensa reação das pessoas em relação à possibilidade de existirem
uniões homoafetivas. Quer dizer, uma certa dificuldade, eu penso, de reconhecer que o que vale a vida são os nossos afetos. E a gente coloca os nossos afetos em lugares diferentes. Quer dizer, o amor a Deus para quem acredita, o amor incondicional dos pais pelos filhos, o amor dos filhos, abusivo dos filhos pelos pais, com frequência, o amor utilitário dos filhos pelos pais, o amor ao próximo, que é a bênção, que é um sentimento de fraternidade, o amor próprio, que dá segurança nos caminhos da vida. Portanto, o que vale a vida são os nossos afetos. Portanto, a colocação de uma música do Caetano e do Milton Nascimento, quer dizer, qualquer maneira de amar vale a pena, é uma colocação extremamente feliz. E, portanto, não há nenhuma razão para você discriminar as pessoas em função da qualidade dos seus afetos. Até porque, embora não seja um tema totalmente pacificado, é hoje em dia dominante a percepção de que a homossexualidade não é uma escolha, é uma circunstância da vida, ou genética, como uma escola, ou construída socialmente, mas sem culpa, porque construída numa época em que ainda não existe autodeterminação e, portanto, é inconscientemente construída em algum momento da infância, da formação dessa pessoa. Seja uma coisa, seja outra, não é uma escolha. E, portanto, você recriminar alguém ou discriminar alguém por ser homossexual é igual você discriminar por ser judeu, ou por ser latino-americano, ou por ser negro, porque é uma circunstância sobre a qual a pessoa não tem controle. Portanto, a primeira ideia é esta. Quer dizer, as pessoas têm o direito de amar e o direito de colocar o seu afeto onde mora o seu desejo. Mas nós todos sabemos que foi necessária a superação de séculos de preconceitos em relação à homossexualidade. Eu fiz uma anotação. Em 1521, as ordenações manuelinas, que era o Código Penal que vigorava no Brasil, previa para os homossexuais a pena de morte na fogueira, confisco de bens e a infâmia sobre os filhos e os descendentes. Era uma época em que a pena podia ainda passar da pessoa do condenado. Mas vejam a intensidade do preconceito, que era condenação à pena de morte na fogueira e infâmia da descendência. Isso em 1521. Em 1521, em Portugal. Portugal. Mas em 1876, na Inglaterra, Oscar Wilde escreveu um poema célebre chamado O Amor que Não Ousa Dizer o Seu Nome, que era um poema no qual ele celebrava a homossexualidade. Ele foi preso e condenado a 2 anos por trabalhos forçados, em 1876, na Inglaterra. Pois, na década de 70, nos Estados Unidos, um soldado integrante das Forças Armadas Americanas, condecorado, foi expulso das Forças Armadas quando descobriram que ele era homossexual. E ele produziu uma frase que é tão emblemática que eu anotei para compartilhar aqui. Ele disse: por matar 2 homens, deram-me uma medalha. Por amar outro, fui expulso das Forças Armadas. Que frase expressiva do que é a vida movida por preconceitos, por pré-compreensões equivocadas. E, portanto, a história da humanidade é a história da superação do preconceito. Quer dizer, a história dos direitos fundamentais é a história do enfrentamento do indivíduo com o poder político, com o poder econômico e com o poder religioso que tenta impor a sua própria moral.
Mas a história do avanço civilizatório é a história da derrota do preconceito, que é histórico, que era contra os judeus, que era contra os índios, que era contra a mulher, que era contra os homossexuais, que era contra os negros. O avanço civilizatório é derrotar essas concepções que não se sustentam sobre nenhuma base racionalmente defensável. E, portanto, eu penso que, também em relação a essa matéria, nós conseguimos, no Brasil, um avanço relevante alguns anos antes dos Estados Unidos, devo dizer, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão em 2011 e, nos Estados Unidos, como saberão, a aceitação das uniões homoafetivas e, consequentemente, do casamento entre pessoas do mesmo sexo só veio no ano passado, em 2015. Os fundamentos desse debate, eles foram, essencialmente, os seguintes, e muito parecido aqui quanto à questão do aborto. A homossexualidade é um fato da vida. E a existência de relações homossexuais é uma consequência natural da existência de homossexuais, porque as pessoas têm afeto e precisam colocá-lo em algum lugar. O direito precisa lidar com esta realidade e a melhor forma de lidar com esta realidade também está ditada pela Constituição, respeitando princípios como o da igualdade. Por que você vai discriminar uma pessoa em razão da sua orientação sexual? Há uma frase muito feliz de um pensador português, Boaventura Sousa Santos, em que ele disse o seguinte: as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a diferença as inferioriza, e o direito de serem diferentes quando a igualdade as descaracteriza. Portanto, a ideia de igualdade no mundo contemporâneo, ela significa que as pessoas têm o direito de querer ser iguais para não serem inferiorizadas, mas têm o direito de serem diferentes e serem reconhecidas na sua diferença com igual respeito e consideração. Portanto, o primeiro argumento pelo qual o Supremo equiparou as uniões homoafetivas às uniões convencionais foi esse argumento da igualdade, não discriminar as pessoas por um fundamento que não é razoável, como seja a orientação sexual. O segundo é muito parecido com o argumento que eu já usei, o da autonomia. Duas pessoas maiores e capazes, escolhendo a maneira como vão colocar o seu afeto e se relacionarem pessoalmente, não é da conta do Estado e, portanto, o Estado tem que respeitar a sua autonomia nas escolhas que fazem. E, por fim, a ideia de dignidade da pessoa humana, que ninguém nessa vida deve ser um meio para realizar os fins dos outros, que é uma das proposições do imperativo categórico kantiano. E, portanto, você não permitir que duas pessoas, dois homens ou duas mulheres, vivam a plenitude da sua sexualidade e do seu desejo, porque há uma moral externa que impõe diferentemente, significa funcionalizar essas pessoas a um projeto que não é o projeto delas, é um projeto dos outros. E isso viola a dignidade das pessoas. Havia uma dificuldade nessa tese, é que a Constituição ela tinha um dispositivo, o artigo 223, parágrafo 3º, que dizia assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Era isso que dizia a Constituição, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. De modo que quem era contra dizia: a Constituição fez uma escolha e diz que só há união estável entre homem e mulher. Não era fácil. A gente, às vezes, na vida tem que derrotar a literalidade das disposições legais. Você não pode contrariar frontalmente o texto. Quer dizer, os sentidos semânticos possíveis do texto é o limite da interpretação. E, portanto, às vezes você precisa de uma certa
capacidade argumentativa para enfrentar a textualidade. Até porque a doutora Rose diz que a interpretação literal é de todas a pior. Esse aqui é um ambiente de literatos, foi por ela que Clélia, personagem da Chartreuse du Parme, do Stendhal, Clélia, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria o seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão. Supondo que assim estava cumprindo os votos. Portanto, a interpretação literal pode ser problemática, embora ela às vezes liberte. Em Tristão e Isolda, para quem conhece a história, levada a julgamento, Isolda, para saber se ela traía o rei com Tristão, que tinha sido o seu amor de juventude, ela, quando ia ser levada para o local do julgamento, ela pede a Tristão que espere por ela na porta do local onde vai haver o julgamento, vestido como um mendigo. E aí, então, o Tristão a aguarda, ela chega lá na sua carruagem, e aí vira-se para o Tristão e fala: você aí, leve-me no colo até o local do julgamento, não quero sujar as minhas roupas na poeira do caminho. E Tristão leva ela até o local do julgamento, e ali se lhe faz a pergunta fatídica, se alguma vez ela havia traído seu marido, o rei. E Isolda fala: juro solenemente que jamais estive nos braços de outro homem que não os de meu marido e os desse mendigo que me trouxe até aqui. Portanto, às vezes a interpretação literal liberta, mas o dispositivo falava: é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Porém, indo ao histórico desse dispositivo, ele foi incluído na Constituição para proteger a mulher não casada, porque antes da Constituição de 88, só havia família legítima pelo casamento. Aí vem esse dispositivo e diz que o Estado deve proteger a união estável entre o homem e a mulher, mesmo que não sejam casados. Portanto, foi um dispositivo colocado na Constituição para proteger a mulher não casada. E você não pode interpretar um dispositivo inclusivo da mulher para usá-lo para excluir os homossexuais, traindo o propósito desse dispositivo. E, portanto, assim se superou a literalidade desse dispositivo e penso que o Supremo decidiu, em boa hora, há alguns anos atrás, também favoravelmente às uniões homoafetivas e, logo um passo adiante, ao casamento de pessoas do mesmo sexo. O preconceito é tão grande que as pessoas imaginavam assim: é casamento civil. Evidentemente, qualquer igreja tem o direito de não celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós não estamos falando de mudar a convicção de ninguém. Respeitar o outro não significa mudar a própria convicção. Portanto, o preconceito imagina dois homens descendo de grinalda pelo... Não é assim. É um casamento civil, num cartório. E se tiver alguma igreja que aceite, também cada um vive a sua vida. Essa é a ideia central que eu gostaria de compartilhar. Já quase chegando ao fim, eu recentemente eu estava num evento em que uma pessoa me apresentou e disse: o ministro Barroso, como advogado, defendeu as uniões homoafetivas e como ministro, votou pela descriminalização da maconha. E aí disse esta pessoa: e agora, ministro, a próxima bandeira de vanguarda é a das uniões poliafetivas. E, portanto, nós contamos com o senhor também nesta luta. Olha, eu disse assim: fulana, já me convidam para a parada gay. Já me convidam para a marcha da maconha. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. E, por fim, para não ultrapassar o meu tempo, a última palavra do nosso kit de excomunhão, doutora Rosisca, que é a questão da morte digna e, portanto, a dignidade e autonomia no final da vida.
Devo dizer que o ministro Luiz Edson Fachin, meu colega e meu amigo, ele é um homem religioso, ele é católico, mas votou, mas citou o Papa. Ele disse que o Papa teve uma manifestação, uma proclamação recente em relação ao aborto. Eu voltei ao tema inicial, dizendo que os padres podem aceitar a confissão e podem perdoar. Portanto, até a Igreja Católica, com um Papa mais avançado, está flexibilizando essas ideias construídas sobre o preconceito. A última é uma questão difícil e complexa, eu vou ser muito breve, que é o tema da finitude da vida, da vulnerabilidade do corpo e da mortalidade, que são os signos da nossa humanidade. A mortalidade não tem cura, pelo menos até aqui. Eu li recentemente no The Economist que daqui a pouco tempo as pessoas vão viver 120 anos. Me deu uma preguiça. 120 anos. Bom, mas a questão da morte digna também se insere neste ciclo proposto pela acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, Corpo, Liberdade e Riscos. E, portanto, estabelecida a mortalidade do corpo, pelo menos, muitos acreditam, devo dizer que eu, inclusive, na imortalidade da alma, mas não há comprovação efetiva, então, pelas dúvidas, a gente vai ficando. Mas o tema se coloca em 4 categorias, que eu brevemente vou mencionar e para encerrar. A eutanásia, que é a ação médica intencional de provocar a morte. Nós estamos falando de pessoas que estão na terminalidade da vida, em situação de sofrimento e sem perspectiva de recuperação. Portanto, esse é o pressuposto. Ninguém está falando, brigou com o namorado, quero me matar. Portanto, é uma situação específica de terminalidade da vida e quanto de sofrimento uma pessoa a quanto de sofrimento uma pessoa deve se submeter por imposição do Estado ou por imposição da moral alheia. Portanto, a eutanásia é a ação médica intencional de apressar a morte de alguém, evidentemente consentida, senão é homicídio. O outro conceito importante é um conceito de distanásia, que é o prolongamento da vida do paciente que não tem cura, com a utilização de todos os meios existentes, inclusive meios extraordinários e ressuscitação. O terceiro conceito é o conceito de ortotanásia, que é a possibilidade legítima de cessar o tratamento. Simplesmente não há uma atuação efetiva na retirada da vida, mas você cessa os tratamentos extraordinários e dá apenas cuidados paliativos. E, por fim, o suicídio assistido, que é a retirada da própria vida com o auxílio de alguém. Eu devo dizer que, de novo voltando ao conceito essencial da dignidade humana, que é a autonomia, como núcleo essencial da liberdade, eu acho que pessoas esclarecidas podem tomar decisões, desde que devidamente informadas, na terminalidade da vida, se estiverem em grande sofrimento e sem perspectiva de recuperação. Na prática, no mundo real, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido, eles se tornaram menos relevantes porque, no Brasil, depois de intenso litígio judicial, foi aprovada uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina sobre a ortotanásia e sobre as diretivas antecipadas de vontade do paciente. Portanto, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que hoje prevalece, diz assim:
Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, que é o chamado cuidado paliativo, respeitada a vontade do paciente ou do seu representante legal. Portanto, a possibilidade de cessar o tratamento extraordinário e receber cuidados paliativos tornou um pouco menos importante o debate sobre eutanásia e sobre suicídio assistido. Mas eu devo dizer que, coerentemente com as ideias que eu sustentei em relação aos outros dois temas, também aqui eu acho que deve prevalecer a autonomia na morte. Sobre a morte, é a terceira vez que eu cito ele, e quero muito bem a ele, o ministro Carlos Aires, eu vi uma história que eu considero deliciosa, em que o médico disse para o paciente assim: eu tenho uma notícia ruim e uma pior. Aí o paciente disse: me dá a ruim primeiro. Eu falei assim: você só tem 24 horas de vida. Ele disse: o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Eu achei. Que médico, hein? E aqui, cumprindo com o rigor possível o tempo que me foi assinalado, eu gostaria de terminar esta conversa, que, enfim, embora densa e complexa nos temas, eu procurei tratar com a leveza possível, de dizer o seguinte: isso eu fiz no voo agora. O país balançando ao vento, devastado por incertezas e pelos desencontros entre os poderes, e eu aqui falando de questões existenciais. O extraordinário Luiz Fernando Veríssimo provavelmente incluiria esta fala na série Poesia Uma Hora Dessas. Mas é sempre boa a perspectiva. Primeiro eu queria agradecer por me tirar de Brasília num dia como hoje, porque o ar estava irrespirável. Talvez isso tivesse acontecido. Mas eu sou uma pessoa, eu até estou ministro, mas o meu grande gosto na vida, e por isso eu tenho muito prazer mesmo, muita honra de estar aqui, eu acho que o debate público de qualidade é a coisa mais importante que o país está precisando nesse momento. A gente não tem debate público, nós estamos vivendo um momento de aspereza. Eu até gostaria de ter mencionado isso quando recitei a poesia do Ferreira Goulart. As pessoas estão irascíveis, as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão agressivas, as pessoas não conseguem aceitar o outro. E isso é muito ruim. E isso proporciona um debate público de má qualidade. Para dar um exemplo polêmico, redução da maioridade penal. O debate era assim: os reacionários trogloditas são a favor da redução da maioridade penal. Os humanistas progressistas são contra. E aí, você já rotula, você rompe com um conceito que o John Rawls chamava de razão pública, que é você fazer um debate sem você desqualificar o outro. Vamos discutir o argumento. E aí, o debate era pobre assim. Se você perguntasse, mas se diminuir a maioridade penal, de quantas pessoas a gente está falando? Quantas vagas a gente vai ter que criar no sistema? E quanto custa essas vagas? Não havia essa informação. Eu até hoje não sei dizer. Eu não acho que haja um problema moral em se condenar alguém de 16, 17 anos que estupre ou mate alguém. Não acho mesmo que haja um problema moral aí. Talvez o problema moral que haja é pegar um menino que o lar se desfez quando ele tinha meses, ele ficou largado pelo Estado, então não teve escola, não teve saúde, não teve mínimo de formação, e o Estado vai chegar na vida dele pela primeira vez para colocá-lo na cadeia. Essa questão moral, eu acho que pode ser discutida. Mas 16, 17 anos estuprou, não há um problema moral aí. Mas é preciso tomar uma decisão pragmática. Quantas vagas eu preciso criar? Quanto vai custar? E por que razão eu não melhoro o sistema de punição de adolescentes que já existe e é um lixo, é um desastre? Portanto,
era uma discussão em que só se ouviam insultos, não havia nenhum argumento, nenhuma informação, nenhum dado de realidade. Portanto, é preciso recuperar o gosto pelo debate público, pela exposição de ideias. Aqui não vai haver debates e perguntas, mas um diálogo mesmo, um diálogo em que as pessoas falam, ouvem e procuram construir consensos possíveis. Para haver diálogo, você tem que ouvir o outro, ter respeito e consideração pelo argumento do outro. Não é um diálogo, para citar ele de novo, uma charge de Luiz Fernando Veríssimo nas cobras, em que a cobra fêmea, que é um caracol, uma minhoca, não sei bem, vira-se para a cobra macho e fala assim, flecha, flecha, às vezes tenho a impressão de que você não presta atenção em nada do que eu falo. E a cobra macho, confirmando as suspeitas, responde, 10h30, mais ou menos. Eu, evidentemente, tenho certeza, eu falei de 3 temas delicados, e tenho certeza que há pessoas aqui que pensam diferentemente do modo como eu expus as ideias, ou do conteúdo das ideias que eu expus. É isso que faz a maravilha da vida, as pessoas pensarem diferentemente. O Vinícius de Moraes tem um verso belíssimo em que ele diz, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, a possibilidade de você dialogar com pessoas que pensam diferentes é o que agrega valor, e dialogar e respeitar quem pensa diferente não significa nem conceder as próprias ideias. Você pode preservar as próprias ideias, mas tem que ter uma disponibilidade intelectual mínima de ouvir e considerar o outro. É assim que é feita a vida civilizada, é assim que é feita a vida democrática. Há um lindo poema de um poeta espanhol chamado Ramón de Campoamor, em que ele diz, en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo tiene el color del cristal con que se mira. Portanto, as coisas na vida têm a cor da lente pela qual elas veem a vida. Eu falei em espanhol, na minha casa se falava em espanhol, está aqui a minha querida prima, a Ana Mussati, nossas mães, digamos assim, foram criadas no Uruguai. Portanto, na minha casa se falava espanhol. Lembro da minha mãe dizendo, hay que tener ideal. O poder que as mães têm, né? Quando as mães falam alguma coisa, a gente não esquece jamais. Hay que tener ideal. Muito bem. São essas, prezadíssima acadêmica Rosisca Darcy Oliveira, as ideias que eu tinha para compartilhar sobre esse tema difícil que a senhora me propôs, e que eu vim aqui debater com muito gosto e com muito prazer nesse ambiente e com essas pessoas que eu aprecio e admiro, e, portanto, sou grato de coração pelo convite. Gostaria de encerrar com uma passagem do Essa de Queiroz, de um dos meus livros favoritos, que se chama A Correspondência de Fradique Mendes, em que ele termina dizendo a minha muito amada Clara, e ele diz assim, pela felicidade incomparável que me proporcionou, seja perpetuamente bendita. É mais ou menos o que eu sinto também. Muito obrigado. Vou dizer 2 palavras. Claro. Muito obrigada, ministro, por essa conferência admirável. Eu gostaria apenas de lhe dizer que não poderíamos ter encerrado de melhor maneira um ciclo que se propunha um pensamento sobre a liberdade. Nós vivemos 50 minutos aqui em que sopraram exatamente os ventos da liberdade. E, sobretudo, vivemos, penso eu, e tenho certeza de ter razão, se é que se pode ter certeza, que vivemos um grande momento civilizatório, exatamente na definição
que o senhor deu, aquele empurrar a história, apostar numa melhoria em nome de autonomia, em nome de afetos. Toda essa densidade humana, essa espessura humana que o senhor trouxe aqui para nós, faz com que eu tenha realmente o sentimento de que aqui, hoje, afirmou-se a liberdade. E era isso que eu, pessoalmente, me propunha com esse ciclo, e creio que o senhor realizou para mim esse desejo, pelo que também lhe sou infinitamente, definitivamente grata. Muito obrigada.